para Francis, tá? Não estava aí, gente, aguentando de essa barra que é ficar sem o Gabriel Posidônio na escola. Graças a Deus aí que ele resolveu voltar. Muito obrigado, Gabriel. Fiquei triste nesse período que eu fiquei sem aula com você. Ah, e aí a gente estava falando disso. Eu estava falando para eles agora, né? Naquela época que eu era coordenador, eram 6 turmas, né, Gabriel? Agora já não mais, então a gente vai se encontrar aqui. A aula que é toda quinta-feira. Um detalhe, a turma que fez ADM pode pedir, só que tem algumas coisas diferentes na logística, tá? Então pede lá, dispensa vocês aí. A Amanda também que tá aí, que chegou agora. Quem que tá aqui do lado? A Fátima e o Dante. Beleza, Dante? Boa noite. Tranquilo? Bom, eu vou continuar aqui apresentando o conteúdo. A Arielle, acho que saiu. Arielle, você tá aí, Arielle? Deixa eu marcar aqui vocês, que ele tá dando um erro no Teams. Ele não tá mais permitindo eu deixar aviso da reunião. Deixa eu ver. Ah, tá aí. Então, essa matéria, é custos logísticos. É que é planejamento dos custos logísticos, tá? E o planejamento dos custos logísticos, eu vou falar agora aqui o conteúdo, vocês vão vendo aí se vocês já tiveram ou não. Ó, vamos lá, que eu vou avançar aqui. Tá? Quem chegou aí, eu já tinha só feito a apresentação, mas só tinha a Ingrid que não me conhecia, eu já dei aula para a Arielle, o Pedro também eu já dei aula. O que a gente vai estudar? De começo, conceitos básicos de custos, tá? Então, gastos, investimentos, perdas. Aí você vai falar assim, então vai ter cálculo nessa aula ou não? Vai ter parte, eu tenho que explicar o conceito, e parte a gente vai fazer cálculo. Porque não adianta eu chegar e falar assim, ô Elisângela, calcula para mim qual é a despesa aí que uma empresa teve. Ou então, Elisângela, calcula aí qual foi, o que é a perda aí que ela teve na movimentação. A Elisângela vai olhar e vai falar, não sei, porque eu não sei o que é perda, não sei o que é investimento. Então, você precisa primeiro entender esses conceitos para depois a gente começar a trabalhar. Beleza? Então não fica assim, eu gosto de cálculo, então eu quero cálculo, mas tem que esperar. No caso de vocês, como eu não trabalhei com aquele cálculo financeiro do primeiro módulo, tipo, os alunos no primeiro módulo, eles já estavam acostumados comigo trabalhando cálculo, aí quando chegava no segundo, eles achavam que era tipo uma continuidade. O Pedro teve aula de cálculo comigo já. E acho que a Amanda também aí, o Gabriel, não lembro. Mas a Janaína eu sei que teve. Mas aqui vai ser nesse começo. Uma parte eu vou explicar e aí a gente vai trabalhar o cálculo. Porque não tem como eu trabalhar o cálculo se vocês não souberem aí esses conceitos, tá? Ô Ingrid, você já fez algum outro curso técnico ou faculdade? Ou não? Faz engenharia? Não, mas engenharia não tem custos na engenharia. Então você vai fazer. Beleza. Eu perguntei porque engenharia da produção aí talvez tenha, mas não sei se vai eliminar ou não. Bom, outra coisa que a gente vai trabalhar, a diferença aí, ó, de custos e despesas, tá? E aí a classificação dos custos, custo direto, indireto, misto, custo integral, o fixo e o variável. Tudo isso interfere na hora que uma empresa vai formar o seu preço. Então, não sei se vocês já ouviram em algum momento falar do ponto de equilíbrio. Um exemplo aí. Vamos supor que, deixa eu ver aqui, o Gabriel vai fazer aí bolo. Quantos bolos o Gabriel tem que vender? Ou então, se ele vai vender pedaço de bolo, né? Bolo de pote, sei lá. Quantos ele tem que vender para cobrir aquele custo da produção? Não estou falando para ele ter lucro, estou falando para ele cobrir o custo, que é o ponto de equilíbrio. Aí ele tem 20 unidades que deu para ele fazer de bolo de pote. Então ele calculou ali, se ele vender 14,
ele cobre todos os custos. A partir da venda de 14 unidades, ele já consegue ganhar o lucro. Entendeu? Então, vocês também vão acabar trabalhando isso. Por isso que eu falei que não vai ser só a parte do cálculo, tá? A gente vai também fazer alguns outros cálculos ligados aí especificamente a custo na logística. Então, custo ligado à armazenagem, à movimentação, a transporte, a depreciação, que é uma coisa muito comum que afeta as empresas. Alguém sabe o que é depreciação? Ou não? Tirando o Pedro, hein, Pedro? Alguém sabe? Alguém lembra? Sim, não? Ah, ó, o Gemerson também sabia. O Gabriel, Gabriel, também você fez outro curso, Gabriel, se você não soubesse, é a perda do valor. Então, imagina assim, a transportadora comprou os caminhões, por mais que ela, sei lá, tirou lá da concessionária, usou uma semana e quer devolver ou quer vender, não vai valer a mesma coisa, porque existe a depreciação. Isso se aplica, né, no nosso dia a dia. Sei lá, a pessoa comprou um celular, não se adaptou, comprou Xiaomi lá, não se adaptou, mas ela acostumada com o iPhone quer voltar para o iPhone, aí ela quer vender. Se ela pagou 1.000, ela não vai pegar e conseguir vender por 1.000. Não sei que a outra pessoa não conheça o valor ou não olhe preço, né, no que vende na loja. Mas ó, até o Gemerson colocou aí 30% só de retirar da loja. Então a gente vai trabalhar esse cálculo da depreciação, porque existem várias formas que são colocadas, a depreciação acumulada, a depreciação por uso, e aí vai indo. Tá? O custo da embalagem, de manutenção, tecnologia, a ligação aí entre custo e nível de serviço. Eu não sei se vocês aprenderam já essa palavra. Geralmente no PPS ou em EL lá, que é estudo logístico, pode ser que tenha falado. Nível de serviço é a qualidade que a empresa vai entregar para o cliente. Então vamos supor, uma transportadora, qual é o nível de serviço? Quanto de atraso que ela costuma ter em média? Qual a quantidade de avaria, de perda? A gente vai também calcular, porque esse custo vai ser interferido. Então, tipo, se eu não quero ter avaria, preciso investir uma forma de proteger ali na hora do transporte. Ou então, o caminhão quebra toda hora e sempre atrasa, porque eu não consigo entregar. Preciso também analisar isso, se vai valer a pena ou não, tá? Aí o custeio, né, por absorção, padrão, departamental, o ABC, o variável. Alguns desses conteúdos, eu já vou até avisar que vocês vão ver também cálculos junto com a professora Rose Kelly. Eu estou aqui sem horário, mas eu acredito que vocês já tiveram aula com ela. Não na aula de produção, na outra aula que ela trabalha. Eu acho que é PORM, o nome, que era o antigo GRM, a matéria. Eu acho que é assim o nome, a PORM. Ou é PORM, ou é GRM. Ou é assim ó, o nome da matéria. Depois vê se você já tiver essa matéria, mas alguma das coisas a gente acaba cruzando aí dos conteúdos, tá? Por exemplo, esse do ABC, que ela dá lá uma tabela para fazer e tal. Eu acho que o pessoal que fez produção até em ADM teve também. Isso daí, o Pedro colocou que ontem. Que eu até tinha visto o horário mais cedo e eu vi que ela estava com duas matérias, né? Ela está com produção e com essa. Então ela vai ficar praticamente 4 dias com vocês. Bom, beleza. E aí, por fim, a gente chega no Balance Scorecard, que ele é um indicador de desempenho, tá? Existe um site. Janaína, você trabalha lá na empresa, né? Besiktas o nome? Esqueci agora. Não é Besiktas, não. Bequisa, professor. Besiktas é o time que o meu primo jogava lá na Turquia. Lá tem os caminhões, não tem? Sim, temos. E quando vocês prestam serviço para outros ou é só interno que eles usam o caminhão?
Só interno mesmo, coleta e entrega. Coleta de Ah, materiais, né? aham. E também entregas. Não, eu perguntei porque existe um site que ele faz meio que uma classificação ligada aí a esses indicadores, tipo da qualidade de entrega das transportadoras. Ele mostra se realmente aquela transportadora atende ou não aí o desempenho dela. E isso existe um cálculo que é bem tranquilo de fazer até. Quando chega nessa matéria assim que é no final, os alunos falam: "Nossa, tem alguma coisa errada porque não é só isso". Eu falo: "Não, é só isso, sim". E o pessoal fica meio assim. Eu tenho parte até das aulas já gravadas. Claro que a gente vai fazer a aula aqui junto com vocês ao vivo, mas eu já tenho parte gravada, então, sei lá, eu expliquei para vocês, de repente você quer assistir a gravação que eu fiz num outro momento e pode ser que eu tenha abordado de uma outra forma, ficou mais fácil. Beleza, depois eu deixo aí para vocês poderem acessar, porque vai até facilitar a vida de vocês, já que eu tenho parte desse material já gravado, tá? E nas aulas eu vou continuar disponibilizando o slide, vai estar lá em tarefas a lista de exercício, tudo aquilo que vocês que já foram alunos no semestre passado já sabiam. A Arielle, não sei se vai ficar na matéria lá por conta da dispensa, mas a gente trabalha um pouco diferente de Praia Grande, o Arielle, que eu já estou percebendo que totalmente a gente está indo num ritmo, eles estão trabalhando num outro ritmo totalmente diferente. Então, se tiver dúvida, pergunta pro pessoal, tal, porque as aulas elas vão tipo contínuas à noite aqui remoto. E um ponto aí que ninguém colocou aqui no chat, mas já devem ter falado, é sobre o retorno. A gente não tem perspectiva ainda, está se ensaiando aí o híbrido, mas precisa analisar porque quem tem comorbidade, tipo, vocês teriam aula comigo e com a professora Rose. Aí vamos supor que um dos dois não fosse ficar na aula. Se um dos dois não fosse ficar na aula, o que vocês iam fazer, né? Porque, tipo, ia metade para a escola, a outra metade ia para casa, até tu chegar em casa já acabou a aula. Então, não é tão simples assim, né, essa organização, por isso que a gente pede até paciência aí para vocês, mas continuando no remoto, vocês já estavam trabalhando. Eu não sei, Ingrid, em Santos lá, como que a Ingrid estava estudando, porque eu sei que tem ETEC que eles estavam só postando material e o aluno acessava, respondia as coisas. Outras estavam fazendo igual a gente, entrando, o professor o período inteiro. Outro professor ficava um período, e aí depois o restante do tempo ele deixava para os alunos fazerem as coisas. Então, dúvida também. Não, não, sim, pelo Teams, todas as ETECs e as FATECs, mas é que é isso. Aí eles estavam fazendo menos tempo de aula, isso mesmo. É isso, porque aí cada ETEC acabou adotando aí uma forma que fica complicada, às vezes até para o aluno que vem de uma outra unidade, tá? Bom, espera aí que eu fui passar o slide e eu acabei passando errado. A forma de avaliação que a gente vai trabalhar é a seguinte: vai ter exercício que vocês vão ter aí, calcular, exercício, por isso que está a lista de exercício prático, né? Você vai ter que associar, tipo, o conceito que eu passo com o que está lá e mais fazer a conta, porque por mais que você saiba fazer a conta, se você não associar o conceito, você vai fazer errado. Você pode até ter somado certo, sei lá, o que tiver que fazer, mas se não souber o conceito, tudo que eu for passar tem uma fórmula, claro, e essa fórmula eu sempre vou deixar no slide, tá? Então, por exemplo, vai calcular, igual eu tinha falado, a depreciação. Vou colocar a fórmula da depreciação. Aí, quando eu apertar aqui a flecha ou a barra de espaço, sei lá, ele vai aparecer os valores referente àquela fórmula, aquele exercício, e a gente vai fazendo o cálculo. Aí, depois que eu explicar, vai ter exercício para vocês poderem treinar. E aí a gente vai trabalhando assim, de forma passo a passo, para poder facilitar a vida de vocês, tá? Porque eu sei que a aula de cálculo muita gente tem dificuldade. Então, para evitar, né? Mas acho que a Arielle aí,
pelo que eu conheço, ela não teria tanta dificuldade. A Ingrid, como faz engenharia da produção também, eu acho que não. Não sei os demais que. Eu sei só o Gabriel aí, que já teve aula, a Rai, a Amanda e a Janaína, mas existe um ponto que não é só saber o cálculo, mas sim o que colocar no cálculo, né? Que é o grande tchan aí do aluno conseguir interpretar o enunciado. Vai ter um momento que vai ter a apresentação para fazer, então a gente pode fazer a apresentação online aqui na hora. Posso pedir, sei lá, para gravar e mandar, gravar o áudio e mandar, tá bom? Ainda quando chegar o momento eu vou avisar para que vocês possam ter a ciência aí. Sempre, Pedro aí também que foi meu aluno, a gente dá o prazo para vocês fazerem, tá? Geralmente aí 15 dias, 10 dias. Não vou pedir, tipo, ó, monta grupo porque na semana que vem já tem que apresentar tal. Não. A gente vai acabar dando prazo para vocês poderem trabalhar. Cuidado com a frequência, principalmente quem tem estágio, tá? Ou aprendiz, porque a frequência é contada conforme as atividades. Se você não entrega lá a atividade de frequência, o professor, quando registrar no NSA, você vai cair de produção lá. Eu coloquei até o gráfico ali, ó, para estágio, para aprendiz, 85% é um índice assim até bom. Agora, se o aluno começa a se afundar, vamos colocar entre aspas, né, de não colocar a presença, de não entregar as tarefas, aí depois pode ser suspenso o estágio, a aprendizagem, ou se ele não está trabalhando, mas se aparecer uma oportunidade, também ele acaba sendo aí eliminado por conta disso. Tá bom? Porque aconteceu até nas férias que a professora Francis tinha me mandado uma mensagem perguntando de aluna. Eu falei, olha, eu não sei, porque era até aluno do ADM, eu não dava aula para o primeiro ADM. E eu nem sei se foi contratado ou não, porque a aluna tinha 60%, eu acho, mas tinha mandado uma justificativa lá para ela. Então tem que ficar atento a esses pontos, tá? Tranquilo? Vamos falar aqui sobre o assunto da aula. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Janaína, eu vou procurar e vou te mandar. Alguém quer falar alguma coisa? Muita informação nesse começo. Gabriel, Professor, Amanda. Oi. eu tô com uma dúvida assim, para saber para eliminar matéria, o senhor passou esse e-mail, tem algum telefone? Porque assim, eu já fiz a faculdade de administração, né? Sim. Muitos anos não, 8 anos. E aí, só teria que pedir na secretaria o histórico? Ou o Peraí. conteúdo? Você está perguntando lá na onde você fez o que você tinha que pedir para eles? O que que a secretaria da ITEC pede? Só o histórico ou o conteúdo do que foi estudado? Ela pede conteúdo. O conteúdo, né? Isso na O histórico, faculdade, mas... eles chamam de ementa, ementa do curso. Uhum. Você tem a Ah, ementa? não, tem um histórico. Mas eu teria que pedir, aí com 15 dias eles liberam. É isso que eu ia Nunca falar, demora um pedi. tempo. Então. Eles falaram 15 dias. Ah, tá. Então eu vou ter que já pedir para ver se eu tenho alguma. Não. Porque eu vou te dar um exemplo. Ainda mais por causa da pandemia, as faculdades pedem um prazo, porque eles vão ter que ir lá levantar a sua ficha, a turma que você estudou, né? Porque o MEC muda direto a grade dos cursos. Aí vai vir tipo um bolão de folhas, se eles te derem impresso, Uhum. aproximadamente aí umas 40, 30 folhas. Ah, E aí nessas folhas vai ter o conteúdo e a carga horária. Quem for pedir dispensa tem que se atentar a isso, porque vamos supor, vocês têm aula de produção, aí a Ingrid aí, ela está fazendo a faculdade da área da produção. Se você tiver uma matéria que tem as mesmas bases do que a gente vai estudar, é um requisito. Só que se a carga horária não for igual ou maior, você não pode. A turma do ano passado, lá que eu estava na coordenação, eles ficaram muito bravos e falaram: não, eu já estudei isso. Aí quando eu fui ver, eles tiveram tipo 40 horas daquele conteúdo e na ETEC eles iam ter 100. Aí não teve como eliminar. Porque apesar deles já terem tido alguma coisa, eles não tiveram tudo aquilo que eles iriam aprender na ETEC, tá?
Então tem que ficar de olho. O Arielle, na ETEC você pode pedir só o histórico, porque eles olham pelo plano de curso. Ou então você pega no site da ETEC de Praia Grande o plano de curso, lá tem. Mas a coordenadora puxa. Mas lá no site lá da ETEC tem o plano de curso. Só você olhar lá, plano de curso Administração ETIM. Aí você manda e eles já olham, tá? Porque essa análise da carga horária, além do conteúdo, ela também é importante para estar autorizando. De boa, alguém mais quer perguntar alguma coisa antes de eu começar aqui? Tá bom, obrigada, Léo. Nada, Fátima. Ninguém? Tá todo mundo quieto? A Rayane tá comendo bolo. Mais alguém? Dante quer perguntar? Com certeza, pessoal. Mas tá Rayane. tranquilo agora. Tá, a Juliana. A Juliana já tava no semestre passado? Tava, né? Não lembro agora. A Larissa eu sei que tava. Bom, então eu vou prosseguir aqui. Eu tô sentindo falta de muita gente aí da turma. Não sei também por causa dessa chuva. Às vezes a energia oscila, às vezes pode ser a internet, né? Deixa eu observar. Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um momento de uma fala com vocês antes da gente começar a trabalhar aí o conteúdo. Só eu abrir aqui. Ó, primeiro ponto aí o que vocês entendem sobre custos logísticos? O que seria? E aí, a Janaína trabalha na área. A Luísa começou agora, né, Luísa? Já começou a trabalhar? Dia 16, prof. 16. Sei lá, quem mais aí? O Gabriel? Gemerson? Ninguém? O que vocês entendem? Ou nunca ouviu nada falar? Senão eu inverto aqui, eu boto o primeiro vídeo e depois a gente conversa. Eu acho que é melhor, né? Eles envolvem os custos logísticos, mas não é transporte e embalagem. Tem relação com tudo da empresa, ou Larissa? Oi, Janaína. Oi, Léo. Eu Pois acho que é tudo assim, né? É muito amplo, né? Tem a ver com produção, armazenagem, transporte. Não sei explicar agora. Tá, já vou pedir para suspender a sua eliminação de matéria. Muito obrigado por isso. Opa! A Luísa colocou licenças, o Gemerson colocou precificação, a Ariel armazenagem. Bom, tudo bem. Eu vou colocar o vídeo primeiro, eu acho melhor. E aí a gente fala quando terminar o vídeo, que o vídeo acho que são 10 minutos aqui, ó. 10 minutos só o vídeo. E aí eu já faço essas perguntas, eu acho melhor. Ó, o Leonardo chegou aí também, conseguiu agora acessar, boa noite. Eu vou abrir aqui o vídeo e aí a gente, quando terminar, aí a gente volta nessas perguntas, eu acho mais fácil. Espera só, agora eu vou tirar aí o slide e vou colocar a tela aqui do vídeo, tá? Uma coisa, se o áudio aí não estiver saindo, me sinaliza, por favor. Sejam bem-vindos, alunos, à nossa disciplina de Logística. E o nosso tema é Custos Logísticos. E a nossa agenda é a seguinte: Custos Logísticos e Custos e Estoque. Custos logísticos. Custos logísticos representam um elemento relevante para a empresa e são percebidos nos estoques e inventários, embalagens, movimentação e armazenagem, planejamento operacional e movimentação. Dentro desse contexto, nós temos aspectos legais, fluxo de informações,
atendimento e cliente. Dentro desse contexto, nós temos aspectos legais, ou seja, todos os departamentos dentro da logística. Quando nós partimos para o fluxo de informações, são os pedidos que chegam na empresa para que sejam produzidos os produtos. Nós temos o atendimento, que é feito via telefone ou diretamente, tato a tato com o cliente, e evidentemente nós temos aqui o último item, que é o cliente, para que sejam atendidas as necessidades. Custos logísticos. Pesquisas feitas em 2014 e 2015, o custo logístico consumiu em torno de 12,7% do PIB, segundo a fonte CNI. 11,73% representa a receita líquida das empresas. Diante desses números, sugere-se uma gestão de custos logísticos de acordo com cada objetivo da empresa. Quando nós falamos de cada objetivo da empresa, estamos falando, por exemplo, uma fábrica de suco, onde ela se localiza na margem esquerda de determinada região e a armazenagem se localiza na margem direita de outra região. Ou seja, vai haver um alto custo porque vai haver a produção e a distribuição, ou seja, a armazenagem. E às vezes esse processo pode levar tempo, ou seja, é produzido suco, é abastecido o caminhão e às vezes esse caminhão ele vai ter que se movimentar para armazenar esse suco que é produzido. Ou seja, às vezes ele pode circular vários quilômetros, ou seja, isso vai gerar um custo para a empresa. Como podemos minimizar isso? Através de tubos, ligando a margem direita e a margem esquerda, facilitando a produção e a armazenagem desse produto que é produzido. No Brasil, existem vários empecilhos em relação à produtividade, como, por exemplo, as nossas estradas, as linhas férreas, os nossos portos e aeroportos. Como todos nós sabemos, as nossas estradas são péssimas. Isso gera um custo para a empresa. Por quê? Vai haver danos ao caminhão, como perda de pneu, ok? Danos à estrutura do caminhão, gerando um frete muito caro. E quem vai pagar isso? O consumidor. Por quê? O produto final vai encarecer. Nós temos as linhas férreas que poderiam facilitar isso. Por quê? Porque é um custo muito barato. Ou seja, uma locomotiva, ela transporta de 60 até 100 vagões. Ou seja, 60 ou 100 caminhões fora das estradas. Quando nós falamos do modal, o ferroviário, geralmente é mais utilizado no norte do país. Se houvesse uma gestão eficiente que pudesse ligar o norte, nordeste, sul e sudeste, com certeza nós teríamos produtos muito mais em conta e, evidentemente, haveria uma produção maior, porque o consumo seria maior. Nós temos aqui os portos, e os portos também existe uma deficiência muito grande. Hoje, com a China, Estados Unidos, a capacidade dos navios de carregar vários containers é muito grande. Porém, os nossos canais de entrada dos portos não têm uma profundidade que possa receber esses navios, ou seja, dificultando o nosso comércio exterior. Nós também temos os aeroportos, que também são falhos, ou seja, toda a linha estrutural do nosso país é falha. Existem alguns tipos de custos logísticos, e são eles: custo de armazenagem. Estes surgem da necessidade de armazenar os produtos e são aplicados nas estruturas e condições necessárias para uma boa armazenagem de mercadoria adequadamente. A armazenagem e manuseio de mercadorias são elementos essenciais de atividades logísticas de distribuição, pois os seus custos podem sugar de 12% a 40% dos gastos logísticos da empresa. O que nós podemos enfatizar justamente nesse tópico? Uma empresa que não tem uma gestão eficiente de armazenagem, ela pode ter todos os seus produtos incompatíveis com a concorrência. Por quê? Porque 40% dos gastos logísticos da empresa é praticamente todo o seu faturamento.
É importante enfatizar que uma empresa do ramo de logística tem que ter uma gestão eficiente de armazenagem para poder eliminar ou reduzir esses custos para que a empresa possa atingir os seus objetivos. Na armazenagem, a logística ela é responsável por controlar o recinto para a conservação do estoque, a localidade e a dimensão do produto, o layout e a restituição do material estocado, entre outros. Qual é a importância de uma boa gestão de armazenagem? Vamos supor quem trabalha com a fabricação de queijo coalho aqui na nossa região Nordeste. Eu fabrico queijo e vou distribuir em caminhões que não sejam refrigerados. Ou seja, quem trabalha com queijo coalho aqui na nossa região Nordeste, se ao fabricar o produto e não ser transportado em caminhão refrigerado, esse produto pode chegar ao consumidor final já em início de validade vencida. Custos com estoque. O controle de estoque é de grande relevância, sendo fundamental para preservar a qualidade do serviço. E para que esses custos sejam reduzidos, duas escolhas podem ser adotadas, sendo elas a adoção do planejamento específico para não gerar estoque extra e supérfluos e a concentração de materiais. Quando se compra uma certa quantidade de produto, esse produto no estoque significa dinheiro parado, podendo isso prejudicar o fluxo de produção, entre outros problemas que possam surgir. O que nós queremos dizer especificamente nesse tópico? Quando se faz uma compra errada, por exemplo, de algum produto, vamos especificar um produto farinha de trigo. Todos nós sabemos que os grãos eles são cotados em moeda norte-americana, ou seja, na Bolsa de Valores. Uma pessoa que esteja gerenciando a parte de compra e compra a farinha de trigo numa alta do dólar, ou seja, o seu produto não fica competitivo. O seu produto ele vai encarecer, não só o produto específico, mas todos os seus derivados. Não havendo competitividade, o produto fica parado no estoque. E qual a solução para isso? Diminuir a margem de lucro para que seu produto possa voltar a ser consumido no mercado. Então, é muito importante que nós tenhamos uma visão ampla de custo de estoque e custo de armazenagem. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com algumas empresas no mercado local em pague 1, leve 2, pague 1, leve 3. Para o consumidor isso é fantástico, mas para a empresa isso não é bom. A empresa ela vai estar perdendo dinheiro, ela vai estar perdendo produto por uma compra errada e provavelmente uma estocagem errada também. Ou seja, para o consumidor isso é perfeito, mas para a empresa é prejuízo. Custo com transporte. Se somam todas as despesas relacionadas com materiais utilizados dentro e fora da empresa. Esse valor ele pode chegar até 7% do valor final do produto, pois as despesas com transporte representam 59% dos custos logísticos, sendo esse valor seguido pelos custos, juros, impostos, depreciação e seguros e etc. Tudo aquilo que é colocado, evidentemente, no transporte vai encarecer o produto final. Quem paga com isso? O consumidor final. Paramos por aqui. Façam as suas atividades e nos veremos na... Pronto. Ó, o Altair chegou aí. Boa noite, Altair. Bom, agora sim, vamos voltar para o slide lá para ver o que vocês me dizem, né? Vamos chamar assim. Espera aí que eu vou abrir de volta aqui na tela. Aí, ó, voltou. E agora, deu aí para ter um parâmetro quanto ao que são custos logísticos? Sim? Não? Sim, professor. E aí, Leonardo, diz você então. O que você entende aí, né, como custos logísticos?
Tá todo mundo com vergonha, porque é o primeiro dia comigo aqui de novo. Tô não, prof, tô não. Custos logísticos são um dinheiro que a empresa perde, né? A grosso modo, Que ela né? perde? É, Por é quê? de certa forma, assim, a empresa perde dinheiro, né? Vamos lá, que eu vou falar, porque o povo tá com vergonha. Não seria necessariamente que ela perde. Ali o exemplo que ele deu, falando do supermercado, ou até de uma compra errada, tá? Vou pegar para você um problema que eu já tive relacionado a custos de compra. Porque a gente fez um pedido, na hora de fazer a prova do material, foi autorizado, só que o material ele estava errado, a, a dimensão, a especificação, e não foi percebido. O povo está até pesquisando aqui uns conceitos bem tchan. E aí nisso, aquele material que veio, ele não pôde ser aproveitado. E aí eu tive um custo, porque dentro da produção, da operação, né, o custo está ligado bem com a operação da empresa, tá? Acabou que aquele material ele ficou como um prejuízo aí, porque teve que fazer outro, né? E teve que gastar dinheiro de novo. E depois dali, assim, foi até redobrada a atenção, porque foi bastante dinheiro até que foi empregado aí, usado para poder refazer e acabou, tipo, gerando um prejuízo, porque o quanto que ganhou não cobriu nem metade aí do valor que teve, que perdeu. A Rayane colocou que são relacionados à empresa, gasto com produto para caminhão, que deu problema. O Pedro colocou gastos que uma empresa tem, tanto na perca quanto no investimento. Tá, a Rayane colocou parado. Então, os custos logísticos, eles envolvem, sim, ligado aí, ó, alguns pontos, tá? Não sei se tem alguém que está anotando, tal, qualquer coisa até posso escrever no chat. O Yuri também colocou gasto com material, estoque, armazenagem, isso. Quando a gente pensa em custos logísticos, a gente precisa pensar, envolve a questão de transportar, como que eu vou armazenar? Porque imagina assim, você vai comprar uma grande quantidade porque o preço está um preço vantajoso. Só que você esquece que vai ficar um dinheiro que você gastou parado lá no estoque. Se você tem uma emergência, de repente no seu banco, lá na sua conta, não vai ter dinheiro lá para poder cobrir a emergência. Aí você fala assim, bom, o que eu tenho? Eu tenho estoque. Você não vai pagar, né? Tipo, vai a empresa, uma lanchonete lá que compra um monte de refrigerante porque a Coca-Cola chegou lá e deu uma oferta lá para o cara comprar um monte de lata de refrigerante. Você não vai pagar os outros fornecedores ou os funcionários em lata de refrigerante. Então, precisa tomar cuidado. Então, transporte, armazenagem. Se eu tenho muita coisa parada, guardada, também não é tão bem vantajoso assim, vai depender, tá? Ligado aí até a questão dos funcionários, também eles compõem o custo logístico, tá? Os equipamentos de movimentação ou de transporte, tá? Deixa eu ver o que o Leonardo colocou. Tá, isso foi mais ou menos o que eu falei agora aqui, o Leonardo. Eu estou escrevendo aqui, ó, o transporte, a parte de armazenar, funcionários, equipamentos relacionados à operação e produção. Na produção, também, tem uma empresa aqui na Baixada que o dono da empresa, ele é um cara que, tipo, ele é bem ligado aí com o mercado onde ele atua, né, que é uma empresa ligada à área de fibra ótica, tal, de internet, e ele acabou comprando ou virando sócio aí de outras empresas que seriam concorrentes na região dele, aqui na região geral da Baixada. Por que que ele fez isso? Claro, para os caras, primeiro que ia entrar mais dinheiro e que ele tinha, na operação dele, os custos eram bem enxutos. Quando eu falo custos bem enxutos,
é assim, a operação dele não custava tão caro. A margem de lucro que ele tinha era uma margem boa, porque ele conseguia fazer com que aquele valor do plano ficasse perto do valor que a concorrência cobrava, só que o quanto ele gastava para entregar aquilo, vai entregar para você 100 megas. O quanto ele gastava para entregar 100 megas era bem menor do que o concorrente gasta para entregar 100 megas. Então, os custos envolvem aí principalmente a parte da operação. E a Luísa colocou aqui esse negócio de leve 3, pague 1. São produtos que estão prestes a vencer. Então, peraí, seria... Luísa, nesse caso, aí entra até o ponto aqui que eu falei da operação. Vamos supor, se eu vou comprar um produto, tirando esse exemplo que eu falei da lata de refrigerante, que demora bastante para vencer, mas se eu vou comprar um produto lá que eu vou revender, ou vai ser usado na minha produção, e eu não faço o planejamento da demanda, vocês vão aprender esse semestre em GRM lá, em produção, a parte de demanda. E eu não considero isso na minha análise de demanda, eu vou ter um problema, porque é uma coisa perecível. Quando a gente fala de perecível, quer dizer que vai ter um vencimento aí, que a qualquer momento, né, se eu não me atentar, ele vai estragar. E aí eles acabam colocando essa queima de estoque. Então, até essa semana eu já tinha até comentado disso com outros alunos, a importância da operação logística, porque pensa assim, o Extra, pode ser o supermercado, o mercadinho do Extra, ou o hiper do Extra, ele tem lá a produção da parte de panificação. Eles fazem muffin, fazem os bolinhos lá, e muitas vezes eles colocam tanto na geladeira, ou quanto lá da panificação, itens que você olha e o valor está bem abaixo do que eles costumam cobrar. Porque na panificação eles fizeram muitos, vamos supor, dia de quarta-feira fizeram bastante muffin, mas quarta-feira não é o dia que sai mais o muffin. E aí eles não analisaram a demanda, ou então a demanda sofreu algum impacto que diminuiu. E a oferta deles se manteve. Aí aquele produto, ele acaba ficando parado, e para não ser jogado fora, porque vai estragar, eles baixam o valor. Do lado da ETEC de Praia Grande, tem uma ETEC lá. Desculpa, tem um Extra lá. E nesse Extra, às vezes você vai lá, tem a bandeja com 2 muffins, R$4, 4 e pouco. Aí quando, no outro dia que eles não conseguem vender, eles já jogam para R$1,80, 1 e alguma coisa, tanto muffin de doce de leite, de gota de chocolate e tal. Então isso vai interferir nos custos do Extra, porque a empresa vai ter um prejuízo. E aí por isso que eles colocam essa promoção, que até o Altair colocou aqui também, se compra um, ganha outro. Então os custos eles são importantes porque eles vão influenciar e muito no resultado final. Quando eu falo resultado final a empresa está tendo lucro, qual é o ganho? Porque não adianta eu ter uma operação muito grande, mas eu não ter retorno. Tranquilo? E na parte de transporte, que ele até falou no vídeo, os transportes aqui no Brasil, eles representam, se a gente for tipo dividir custo de armazenagem, custo de estocagem, não sei o quê, o de transporte ele é o maior. E aí a gente para pensar, né? Na pandemia aí, maio, junho, a gasolina estava aí R$3,30, R$3,40 no máximo, porque muita gente estava trancada em casa, houve, né, uma diminuição da procura do combustível, então o combustível reduziu o valor. Aí as empresas acabaram, de certa forma, tendo até uma folga, né, as transportadoras, porque o combustível baixou. Só que se a gente olhar agora, o quanto que já aumentou, tem lugar que está R$4,50, R$4,60, ou se a gente olha o diesel mesmo, né, que os caminhões usam diesel, mas aqueles veículos menores, que são o HB lá, o Bongo, que são aqueles caminhõezinhos VUC, eles usam gasolina. E aí isso já interfere na operação. Então, apesar de não ser a operação em si, o combustível ele vai fazer parte do processo que vai compor. Seja o caminhão próprio que você vai ter que pagar, ou seja você contratar uma empresa, porque ela vai precisar também abastecer o caminhão para te atender. Tá? O VUC é veículo urbano de carga.
Vocês devem ver bastante, porque eles são aqueles caminhõezinhos menores e até quem tem habilitação de carro pode dirigir. Eles podem até passar na balsa, que geralmente na balsa não pode caminhão grande, mas o VUC pode. E isso daí, da parte do transporte em si, tem muita interferência, quanto a combustível, quanto a questão de pedágio. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, no terceiro módulo, que eu acho que vocês vão aprender sobre tecnologia da informação. Espera aí que eu vou escrever aqui o negócio. Tá. Tecnologia da informação, vocês vão aprender sobre roteirização. Roteirização é um programa aí na área da logística, tá? Que ele faz o cálculo da sua rota. E usando o roteirizador, as empresas conseguem calcular o quanto de pedágio que vai custar na operação dela, no transporte. Então, vou pegar um exemplo. Você está aqui na Baixada e vai levar o veículo para... vai levar uma carga lá para Minas. Dependendo da estrada que faz, por onde passa, o valor é absurdo de alto. Porque você tem muito pedágio, ou às vezes você vai lá para o Nordeste de caminhão, mas o quanto que ele paga de pedágio para sair daqui do estado de São Paulo é muito maior do que o resto do caminho dele até chegar no Nordeste. Aí você fala, pô, mas por quê, né? Por que São Paulo faz isso? Aí a gente pensa num outro ponto. A partir dali, saiu de São Paulo, como que é a estrada? Cara, não sei se o Correio paga, hein, ô Leonardo? Veículo oficial não paga. O oficial, ele tem uma placa. Quando eu tinha lá, que eu trabalhava com as viaturas não pagavam porque a gente tinha feito um cadastro e tal. Tinha tipo um cartãozinho lá que você mostrava que não pagava, nem a balsa. Mas o Correio, como é uma empresa pública do governo, né? Eu não sei te dizer agora. Porque depende que o Correio tem muita franquia também, então ele não caracterizaria como órgão do governo, tá? E o Altair colocou até aí, ó, transporte com combustível, isso, o pedágio, frete, as taxas de impostos que todo ano tem que fazer IPVA, licenciamento, DPVAT, mas isso que eu estava falando de sair do estado de São Paulo, além do cara pagar um valor super alto de pedágio, ele tem uma estrada que, de certa forma, é uma estrada boa. Aí, quando ele chega e passou lá a Bahia, vamos supor que ele chegou na Bahia. Chegou na Bahia, ele começa aí a enfrentar problema na estrada. A estrada já é ruim. A estrada, um exemplo, não é estrada asfaltada, né? Na verdade, existe diferença entre rodovia e estrada, tá? A rodovia é asfaltada, a estrada ela é de terra. Aí ele começa a encontrar problema, onde ele pode não gastar com pedágio, só que o quanto ele vai gastar, o custo dele com a manutenção é absurdo. Isso se o caminhão ainda não estourar um pneu, não der um problema do amortecedor, tal, passando em buraco ou coisa do tipo, ou mesmo ele ficar preso lá, né? Vamos supor que ele ficou preso no meio de um lugar que atolou lá, ou que a ponte caiu e atrasa todo o prazo que ele tinha para poder entregar a coisa toda. Então a gente começa a analisar que os custos eles são importantes e que toda uma estrutura logística aqui no Brasil ela acaba ajudando ou deveria ajudar, né, a funcionar melhor, tá? Porque aqui no país, nosso país é muito grande, mas a gente tem pouca conexão aí da malha rodoviária, que ele até falou disso, e isso gera um custo muito alto. Eu não sei aí se a turma que já tinha estudado comigo, se eu já tinha comentado, teve uma vez que um aluno nosso, ele ganhou o intercâmbio. Antigamente a ETEC tinha intercâmbio, tá, gente? E aí no intercâmbio, ele foi para os Estados Unidos e eu mandei para ele lá
uns dólares. Na verdade, eu acho que eu tinha comprado e mandado entregar para ele. Então ele estava perto de Nova York, lá do estado de Nova York, e onde eu comprei era na Califórnia. Se você pensa no mapa, eu vou até abrir a tela aqui que eu vou mostrar para vocês esse negócio do custo de transporte, tá? Se você pensa no mapa dos Estados Unidos aí, deixa eu colocar aqui, só um minuto. A Califórnia seria tipo no oceano, no Pacífico, né, na esquerda, e Nova York seria no Atlântico do lado direito, lá dos Estados Unidos. Ó, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Nisso, para ele transportar, lá nos Estados Unidos, os caras conseguem fazer, aqui ó o mapa, ó, eles conseguem fazer uma conexão tão inteligente que eles conseguem colocar o trem para cruzar o país. Deixa eu ver. É que a cidade aqui não tá aparecendo lá da onde que eu mandei. Era daqui, ó, Santa Clarita, eu acho. Eu comprei daqui e pedi para entregar para ele lá do outro lado. Ele tava aqui, ó. Na verdade, ele tava na Carolina do Norte, ele tava. Até lá perto onde a minha prima mora, ó. Aqui, mais ou menos. E aí o cara veio para entregar. O trem cruzou. Eles chamam lá, né, nos Estados Unidos, do lado leste, a costa oeste. Ele cruzou e depois colocaram no caminhão e o caminhão entregou. Esse processo demorou menos de 2 dias. E todo o processo eu consegui acompanhar, como é que eu posso dizer? Via o site lá deles. E foi muito barato o custo para entrega. E aqui no Brasil a gente já não consegue. E aí eu vou voltar ao mapa aqui, ó, que eu fiz uma simulação. Isso aqui que eu estou vendo é um simulador de roteirização, tá? Quando eu falo simulador de roteirização, significa que ele calcula para a gente o valor de pedágio, o valor de quilometragem que vai ser gasto, para vocês entenderem essa parte dos custos. Gente, eu me meti em algum país aqui que eu não estou conseguindo reduzir o zoom para voltar. Ah, consegui agora. Aqui, ó, pronto. Olha só, para vocês verem aqui essa simulação. Deixa eu fechar aqui esse treco aqui. Ó, eu coloquei saindo de Santos e ele indo para Manaus. Aí eu simulei aqui, ó, que estava R$3 o valor do diesel, 4 quilômetros aí por litro, de Santos para Manaus. Onde tem esses P's, são pedágios, ó. Então vocês podem perceber que isso que eu falei pelo rastreio, isso daqui é rastreador. Eu vou colocar o site aí para vocês. Dá para simular, tá? Sei lá, você quer viajar de carro, você quer simular quanto vai gastar de pedágio, de combustível. Você joga as informações aí, ele calcula para ti. No terceiro módulo, vocês vão ter uma matéria parecida com isso. Bom, aí, ó, voltando aqui. Se você olha esses P's de pedágio, só no estado de São Paulo, ó, que termina aqui, ó, estado de São Paulo, a divisa aqui, ó, a gente tem mais P's, né, que são os pedágios, mais praça de pedágio, do que o resto do caminho, ó. Tem alguns aqui quando ele cruza aqui Mato Grosso do Sul, Goiás e tal, mas ó, depois é mais tranquilo. Ele segue a estrada lá tal e vai para Manaus. Agora, o custo para eu mandar um caminhão para Manaus, que eu acabei de tirar aqui da rota, deixa eu fazer uma outra rota, mas o custo que eu mando esse caminhão para Manaus, ó, só o veículo vai gastar para ir até lá R$3.000, se seguir aqui por uma BR, e se ele seguir por outro caminho, ele vai gastar 3.227, porque tem mais pedágio aqui, ó. Ó, esse caminho daqui tem mais pedágio do que o de cima. Então, para vocês verem que o custo logístico ligado à parte de transporte, ele é muito complexo aqui no Brasil, porque é muito caro, enquanto outros países usam da malha ferroviária, ou até mesmo usando a hidrovia aí de navegação. Gente, é muito mais barato e muito mais fácil. Aí a gente taca caminhão na estrada, faz com que o país tem a greve do caminhoneiro, aí para o país todo, porque o país praticamente depende aí do caminhão. As estradas, nem todas têm uma condição boa, e você começa a ter problema, né? Isso aqui, ó, ele dá a simulação, ó, eu coloquei de carro, quer ver? Eu vou mudar para caminhão.
Vamos supor, ó, que é um caminhão com 3 eixos. Ó, para vocês verem a diferença que vai dar, ó. Ó lá, ele dá até aqui, ó, o valor do frete, ó, quanto custaria o frete. Ó, granel sólido, R$ 10.000, granel líquido, 10.285, porque existe uma resolução que fala do preço mínimo do frete. Então ele gastaria, porque caminhão gasta mais, né? Na verdade aqui como eu não mudei o combustível, tá? Ele não mudou muito. Mas se eu colocasse de volta ali no carro e colocasse o valor real da gasolina e do quanto que um carro faz, ele ia diminuir um pouquinho, tá? Mas ó, olhando aqui, ele já te dá. Então, para você transportar uma carga, se a gente pega uma carga de baixo valor, já fica mais complicado. Tanto que saiu uma notícia esse tempo no Porto. Ah, utiliza? Legal, hein? Saiu uma notícia no... Mas eles usam a versão paga, né, o Rayane? Ou usa gratuita? Saiu uma notícia na Tribuna falando que cada vez mais... Pode falar, Ray. Rayane? Eles utilizam a paga que tem mais opção. Ah, Mas eles entendi. fizeram meio que uma parceria com o site, alguma coisa assim. Entendi. Não, obrigado. Daqui a pouco eu falo que a gente também teve até uma época na Retec que tinha uma parceria com uma empresa. Peraí, trabalha, tal. Então, acabei até me perdendo, agora eu esqueci o que eu estava falando. Mas, olhando aqui, o nosso custo, o nosso sistema acaba encarecendo demais a coisa toda. E, por exemplo, no estado de São Paulo, se a gente vai pensar em custo de transporte ou custo logístico, ó, vocês estão vendo o mapa aí que eu estou aproximando, né? Deixa eu ver aqui um negócio. Gente, eu me formei em geografia no meio do ano, mas dentro do estado de São Paulo, eu não sou muito bom na geografia do estado. Talvez outros lugares eu seja até melhor do que aqui dentro. O que eu quero achar aqui? Acho que eu achei o que eu queria. Existe o rio, a hidrovia Tietê-Paraná, tá? O que a hidrovia Tietê-Paraná, ela tem que faz com que a gente entenda aí sobre a logística, né? Eles conseguem mover a soja. Ah, eu lembrei do que eu estava falando, deixa eu terminar isso. Eles conseguem movimentar a soja por hidrovia. Então, eles colocam em barcaças, né, nas barcas, e elas saem lá de determinado ponto a outro, onde essa soja depois tem o transbordo e ela vem para o Porto de Santos. Por que não utilizar, né, as hidrovias? Até aqui na nossa região da Baixada, vários projetos surgiram, mas é um pouco daquilo que o Altair colocou, que seria a questão política. Porque olha o nosso mapa aqui. Se a gente pensa no custo logístico, vocês conhecem o que é o Vira? Vira o nome. Não é Elvira, não. Conhece o Vira? Talvez a Janaína conheça. Jana, conhece o que é o Vira? Não, Léo. Não? Não. Pedro? Pedro, você trabalha na área do Porto? Não. O Pedro me deixou. Bom, não, o Pedro colocou não. O que é o Vira? O Vira ó, vocês estão vendo de novo aqui o mapa, né? Olha só a margem do porto. Eu tenho dos dois lados terminais, né? O lado do Guarujá e o lado de Santos. O Vira seria o caminhão que ele sai do Guarujá. Eu só não sei se vocês conseguem visualizar o meu mapa, mas enfim. O meu mouse. O caminhão, ele sai do Guarujá, ele pega a rodovia, ó, que tem esse marcado aqui de rosa, aqui, sei lá, vermelho. Ele pega a rodovia, ele dá toda uma volta aqui por trás da Baixada, tal, ele vai lá na área continental de Santos, lá, sai em Cubatão, aí entra na Anchieta, volta aqui pela entrada ali de Santos para poder cair na Alemoa e traz para o porto do lado de Santos. Ou ele faz o sentido inverso. Olha que coisa mais burra que a gente tem, e isso movimenta muito, muito caminhão na rodovia só por causa disso. O que eles estavam com o projeto? Esse projeto, desde o Papa lá, acho que o Beto Mansur, quando foi prefeito, eu era pequeno, lembro do Beto Mansur na rua, quando eu morava em Santos. Depois veio o Papa, e eu trabalhei na Secretaria de Economia. O Papa, ele ainda era prefeito, estava saindo.
eles queriam usar o canal do Porto para poder pegar navio aqui só para fazer o transporte dentro do canal do Porto. Aí por que não faz? Muita questão da briga de caminhoneiro, a questão da Ecovias, porque, eu vou simular aqui, indo de Santos para Guarujá, de caminhão, só para você ver. Imagina milhares de caminhões todo dia fazendo isso que eu acabei de falar. Ficar cruzando Santos, Guarujá, Guarujá, Santos. Santos, Guarujá, Guarujá, Santos. Tá? Não, ele cobra pedágio, sim. Caminhão não passa aqui não, meu filho. E ele não tá reconhecendo o caminhão. Deixa eu mudar aqui os eixos. Não, aqui tá errado esse cálculo, gente, que não é 8,40 não, tá? O valor. 8,40 seria só o combustível para atravessar ali, ele tá marcando tipo da Ana Costa, cruzando a balsa, mas carreta grande não cruza a balsa, não. Ele teria que pagar, aí vai ter que abrir o site da Ecovias, mas teria que pagar aqui pagar o pedágio. Quer ver? Eu vou colocar aqui um outro endereço só para ver. E isso encarece demais o custo que a gente tem. Então, por que não usa o transporte por barco? Ficaria muito mais fácil da gente poder movimentar as cargas. Mas não, eles preferem continuar utilizando o caminhão, continuar fazendo com que cada vez mais fique com veículos nas ruas, né? E isso, infelizmente, congestiona. A gente já teve época, vou dar um exemplo para vocês. O professor Wellington, ele mora em Cubatão. Já teve época que ele quase não conseguia chegar na escola por conta do fluxo de caminhões que tinha ali na Anchieta. Ele não conseguia sair de Cubatão para atravessar para São Vicente, para vocês verem como é complexo. Ele não está me dando aqui o cálculo, mas depois, se alguém quiser pesquisar aí, ele mostra para você esse cálculo como que é? Do valor ali do pedágio, tá? Que tem. Aqui ele não está mostrando, mas existe o cálculo. Agora ele deu, consegui jogar aqui, ó lá. R$52 só de pedágio em uma viagem. E aí o caminhoneiro, tudo isso vai gastando combustível com o trânsito parado. Então, a gente pensar em custos logísticos passa por toda uma política, até mesmo o transporte de passageiros. Quem mora, por exemplo, aqui, em São Vicente, ali no Pompeba, na Náutica, poderia se fazer a ligação por transporte aqui de barcas, até mesmo Praia Grande, no Tudo de Bastos, na Vila Sônia, aqui, na Vila Sônia, Tudo de Bastos, podia se fazer um terminal integrado com o ônibus, que passava por São Vicente, Náutica, Barreiros, aí Vila Margarida, ali México, cruzando aí, Sambaiatuba, ali Santos, na Zona Noroeste, e ele saía no centro de Santos. Ia ter menos fluxo de pessoas, fluxo de carro, fluxo de ônibus, ia facilitar a vida de todo mundo, ia ser um transporte que não ia pensando, né, a nível até de questão de enchente, igual hoje aí. Eu recebi quase agora um alerta que tem algum lugar que está alagado, aqui na Baixada. Não ia ter o problema de alagamento, que às vezes o ônibus fica parado, não consegue cruzar. O VLT mesmo, que foi uma, entre aspas, né, uma solução que eles deram, mas o VLT, ele para quando chove muito. Eu lembro, ano retrasado, em 2019, teve um dia que parou o VLT, parou todos os ônibus, porque caiu uma chuva tão forte que ficou sem energia, ficou uma loucura o trânsito, e aí a gente não consegue resolver esses problemas. Mas o problema passa por você pensar numa coisa tipo muito maior do que só na rodovia, e o Brasil ainda está pensando só nisso da rodovia. Até aí tranquilo, está muito longe do que vocês entendem, está dando para compreender sobre essa questão dos custos. A gente está só falando de uma introdução, hein? Aqui ele falou que gera custo de combustível. Passou por isso na safra. É na safra mesmo, Altair, que acaba travando tudo.
Tanto que eu não lembro se eu vou trabalhar isso com vocês, porque eu dou geralmente essa parte em cadeia de abastecimento, que acho que a professora André está com essa matéria, mas tem um estudo de caso que ele aborda que a própria empresa da rodovia, né, a Ecovias, em parceria com as empresas do porto e com as transportadoras, eles criaram um sistema de agendamento. Então vamos supor, a Jaqueline contratou lá 10 carretas de soja que vão chegar aí no porto. Elas não vão chegar, tipo, eu vou resolver sair agora que eu quero descer agora lá para o porto. Não, ela tem que ter o agendamento prévio e esse agendamento vai fazer com que ela espere antes, lá em cima no Planalto, num espaço que eles criaram. Aí, olha, Jaqueline, você tem lá autorização com, acho que é 1 ou 2 horas antes e 1 ou 2 horas depois para descer. E aí a Jaqueline vai e acessa o porto. Porque isso faz com que vire um inferno a rodovia Anchieta nessa época de safra. Eu mesmo, quando eu tinha que estar em São Paulo e eu tinha que voltar para casa às vezes para dar aula às 7 horas, era muito complicado. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Altair. O Brasil, até os anos 50, tinha essa potência da malha ferroviária e tal, e depois com o lobby, né, que a gente chama de lobby, eu vou escrever aqui lobby, com o lobby das empresas de montadoras de veículo, acabou que eles deixaram aí sucatear toda a malha ferroviária, tá? O centro também, ali perto ali do Banco do Brasil, na Frei Gaspar, ali perto da Jamba, aquilo ali vira um rio Tietê, praticamente. Ainda mais em dia que ficar lixo ali, que vai o lixo. Não fala do Cachapuã, porque o Cachapuã é a Nova Atlântida. Bom, tranquilo. Peraí. Bom, eu vou para a próxima pergunta. Tranquilo, Ingrid, também. E deixei esse site aí, depois se vocês quiserem usar para dar uma observada, é bacana, porque ele mostra, tá? A escola, a gente teve uma parceria com um software que eles têm tipo um programa e também era até para celular, que era de roteirização. Eles foram muito bacanas com a gente na época, porque eles deram para a gente o uso e eles cobravam das empresas, faziam um contrato tal, mas com a gente eles não cobraram. É Web Router o nome, tá? Na verdade é separado aí o nome. Eles não cobraram da gente e era muito legal porque esse aplicativo, aí fica a dica até para quem trabalha em empresa ligada a transporte, aí para a RAI também, que, vamos supor, o pedágio atualizou meia-noite de hoje. Você não vai pagar mais, sei lá, R$ 25, você vai pagar agora R$ 29. No momento que atualiza o pedágio, esse web router, ele te manda uma notificação e te manda um e-mail falando, olha, pedágio na rodovia, vamos pegar aí, Castelo Branco, no trecho do quilômetro tal, teve reajuste. Pedágio na rodovia tal, mudou. Ele te manda alerta do Brasil inteiro quanto às alterações de pedágio, em tempo real. E ainda você consegue, quando você calcula a sua rota, não sei se vocês perceberam que eu tinha colocado ali, ele deu o tempo que demora para chegar e a quilometragem. Se tem um problema em alguma das estradas, ele monitora e ele te avisa. Deve ter conexão tipo com o Waze, sabe? Que o Waze faz isso. Mas ali ele até te mostra, você está acostumado a ter um custo de R$ 2.000 para mandar a carga do ponto A para o B. Teve esse problema, ele te calcula essa diferença de valor também, ele te mostra. Então é bem interessante isso, tá? Tem a segunda pergunta. E na pandemia, gente, seja lá na vida pessoal, aí, na família, na verdade, da pandemia é outra pergunta que eu me antecipei. Você costuma fazer algum tipo de controle, algum tipo de acompanhamento? Vocês costumam? Gabriel, Atair, Gemerson, a Fátima, a Tami. Tami, você não falou nada hoje, Tami. Tá aí com seu notebook novo, que eu lembro que você falou que comprou no semestre passado. Você tem alguma forma, alguma maneira, algum controle aí, quanto à parte financeira, quanto aos seus gastos, quanto às entradas, às saídas? Não, a Tami, a Arielle... começou esse ano a fazer. Como que você faz, Arielle? Anota no caderninho, anota no bloco de notas. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma estagiária que ela
lá na faculdade, não sei lá onde ela aprendeu isso, mas ela, todos os gastos que ela tinha, que ela passava no cartão, ela guardava aquele comprovante, aquele papelzinho amarelo, papelzinho azul, e isso é uma coisa que às vezes nem o pessoal nem sempre dá, né? Ela guardava todos, ela tinha uma bolsinha com um negócio que ela ia juntando para que ela pudesse fazer o controle de quanto ela gastou, para evitar de que ela gastasse demais ou até poder verificar o endividamento dela. Ó, a Arielle colocou aí, começou esse ano, fez uma planilha, é interessante. A Luísa aqui, ó, tem na agenda tudo que entra e o que sai. A Jaqueline também. É, muita gente. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, aqui a Larissa. Muita gente costuma anotar no físico. Tem a opção de fazer no computador? Tem. Existem aplicativos que ajudam? Também. Tá? Porque a gente falar de custos aí passa por um controle, tá, gente? Porque se você não faz o controle, tanto na empresa quanto na vida pessoal, é bem complicado. Olha lá que a Janaína colocou. O marido dela que controla. Também tem isso, né? Ó, o Altair aqui já é a esposa, que acaba ajudando. O Gemerson aí faz aí esse controle geral da casa e da renda. O Pedro tenta, mas vai no PicPay, né, Pedro? Sai gastando tudo aí. O Leonardo não faz controle. Meu Deus, Leonardo. Mesmo que o controle acabe extrapolando, né? Ó, já tô vendo aqui o pessoal tá colocando. A Luísa controla tudo. Por que eu fiz essa segunda pergunta aqui? Aquela parte que eu falei que a gente vai ver os conceitos, que não vai começar com o cálculo, tá? Mas vão ter os conceitos. É interessante que uma empresa ela consiga levantar os valores daquilo que ela está gastando. Quando eu falo gasto, eu estou falando tanto ligado à operação diretamente, quanto ao ponto, tipo, que não é ligado dentro do negócio em si, mas que você precisa gastar, como, por exemplo, a embalagem, como, por exemplo, um veículo que você contratou terceirizado e que você precisa pagar alguma taxa lá de utilização extra, vamos supor. Ou então uma embalagem que não está ligada ao seu negócio em si, mas que é necessário para que a coisa ocorra. Entende? Se eu sou uma transportadora, eu tenho um cara que vende frete. Eu vi aqui que o Gemerson colocou: pobre sem dívida é um pobre sem história. Você pensar nisso, nesses gastos extras aí e tal, porque pensa comigo, eu tenho lá uma previsão do quanto eu vou lucrar. E aí eu vou dentro da minha operação e não prevejo que eu preciso de uma embalagem para evitar ter avaria do meu produto que eu estou levando. Se eu não prevejo e eu acho que eu vou ter um lucro de X, mas eu acabo tendo esse gasto, eu vou acabar em algum momento me enrolando. É tipo assim, você fez hora extra lá, achou que a empresa ia te pagar em dinheiro e ela botou no banco de horas, você gastou achando que ia ter aquele dinheiro na mão e na verdade veio o banco de horas e você ficou sem. É mais ou menos isso. E aí o lucro que a empresa esperava que ia ter, ela já não alcançou o quanto ela imaginava. Tá? E isso interfere numa série de fatores. E aí na pandemia já atrapalha, já acaba aí. Claro que as empresas de transporte não pararam, mas você pega a loja, tem muito problema quanto a isso. Eu achei até interessante o pessoal colocar planilha, colocar aí que anota, porque se você detalha tudo, pensando numa empresa, você consegue controlar, tá? É interessante até que existe empresa que ela tem um departamento de custos, mas também ela acaba tendo o contador, às vezes terceirizado. E esse contador, ele faz o levantamento das informações, que é bacana, porque pensa comigo, às vezes você está mais preocupado com as informações que estão acontecendo ali no operacional e deixa na mão de alguém ali específico só para isso, tá? Bom, beleza, a galera aí já falou. Agora, uma pergunta até ligada a isso que a gente
falou agora de custos, nessa terceira aqui, como é que vocês acham aí que uma empresa pode ter competitividade logística? Quais fatores que interferem? Ó, o Altair está falando que a esposa já pegou várias falhas no banco. Então, é interessante fazer isso mesmo, Altair, seja com empresa, seja na vida pessoal, porque às vezes a pessoa tá lá, vai olhar o salário, aí já não é aquele salário que ela esperava, porque o banco já colocou taxa, colocou não sei o que, colocou seguro. Eu mesmo, acho que foi na semana passada, eu fiquei mó tempão, né? Eu tava no computador trabalhando, botei o fone no celular, coloquei no ouvido e fiquei lá tomando chá de canseira no Santander, que eu fui cancelar um dos cartões porque eles estavam cobrando muito alta anuidade, sendo que o combinado era não ter anuidade. E aí ela, não, mas a gente vai negociar a anuidade, a gente vai mudar, vai reduzir, não sei o quê. Eu falei, não, porque vocês já me prometeram que ia ter anuidade, e passou. Eu fiz o cálculo para vocês terem ideia. Poxa, não sei se foi... Acho que foi janeiro de 2020. Gente, agora eu não tô lembrando aqui. Ou foi janeiro de 2020, ou foi janeiro de 2019. Eu sei que eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, e o mesmo valor que eu gastei para ir para o Rio, que eu parcelei no cartão, era o mesmo valor que eu estava pagando por mês de anuidade. Para vocês terem uma noção, o valor que eu gastei para viajar era o mesmo valor que eu estava pagando de anuidade. E aí eu falei, cara, com esse dinheiro que eu estou dando pro banco, porque eu nem preciso usar esse cartão, eu tenho um cartão da empresa que eu não pago nada pelo cartão da empresa, eu posso viajar, e eu comecei a cancelar. Então, se você não faz o controle dos custos, fica difícil. Eles vêm com as conversas, Tami. Até o meu plano da empresa também, eu sempre acabo revendo lá, porque eu estava pagando até uns 30% a mais, eu troquei de operador, eles jogaram o preço menor. Aí a operadora que eu saí, que era a TIM, eles vieram atrás, falaram, não, olha, a gente agora vai dobrar a internet com mais não sei o que e vai te dar o valor que você está pagando. Eu falei, gente, já era porque eu já fiz um contrato com os caras de troca lá de plano, não tem como voltar atrás. Aí me ofereceram até acho que foi em outubro, novembro, ofereceram um iPhone para voltar com as linhas de novo para a operadora. Eu falei, gente, já era, porque já foi, não tem como. E os caras ficam e ligam o dia inteiro, aí fica enchendo o saco. Aí manda. Agora a moda deles é ficar chamando no WhatsApp durante o dia. Uns números aqui bem loucos aqui. Tipo do Rio de Janeiro, os números DDD 71, que deve ser lá do Nordeste. Os caras ligam desesperado, porque eles devem ter meta para não perder cliente, perdeu e fica complicado, né? Ó, vamos lá ver aí, ó, da competitividade. O Pedro colocou competitividade. Como assim, Pedro? Competitividade logística, um bom marketing. Se a empresa tem um bom marketing, ela consegue vender o seu produto e tal, claro que vai ter uma maior entrada de recurso. Mas não adianta ter a maior entrada de recurso se o custo da operação dela é um custo alto. Entendeu? Como, por exemplo, aquele que eu falei da empresa de internet, lá de fibra ótica. Os concorrentes do cara lá, eles estavam tendo um custo muito alto. Ele chegou com a proposta que ele ia entrar como sócio, eu não sei se ele comprou ou entrou como sócio, mas ele apresentou a planilha dos custos dele, que era bem inferior, uma qualidade até melhor, e aí a competitividade na logística, uma das formas, você não consegue ganhar competitividade sem observar o custo. É claro que a sua operação, o seu prazo de entrega, aquela capacidade que você tem de atender, ele traz competitividade? Traz. Uma equipe preparada traz competitividade? Sim. E você conseguir atender o cliente e tal, ficar monitorando, até o uso de tecnologia aumenta a competitividade também? Aumenta. Agora, se eu não observo o meu custo que eu tenho de operação, quanto mais serviço eu tenho, o meu custo vai multiplicando, né? Aí vocês vão aprender que tem a diferença, tá? Eu até tinha citado no começo, entre o custo fixo e variável. Só uma pincelada. O fixo, ele vai ser igual sempre. Já o custo variável, conforme eu vou tendo maior demanda, né? Tipo, eu sou uma fábrica, quanto mais eu produzir, maior é meu custo variável. Eu sou um prestador de serviço. Vamos supor que eu sou a cabeleireira Leila.
Cada unhas que eu fizer vai ter o custo variável, porque eu tenho que comprar esmalte, a lixa, sei lá o que usa. Cada cabelo vai ter o produto, mas não sei o que, não sei o que. Então vai aumentando. E aí, se eu não consigo colocar isso na ponta do lápis, se eu não consigo entender, ou até brigar com o fornecedor, né? Vamos pensar aí na logística como um todo, na cadeia de suprimento, brigar com o fornecedor um preço melhor, eu vou acabar sempre tendo que aumentar o meu preço para poder cobrir os gastos ali. Tranquilo? Isso até aconteceu, eu acho que eu falei isso ontem com o primeiro módulo, quando formaram-se essas redes, Rede Crio, Rede Litoral, Rede Costa Mar de material de construção, que tem também, eles se juntaram para poder brigar por um custo na operação deles, que seria o custo ligado tanto para transporte dessas mercadorias que eles vendem nos supermercados, quanto o preço em si daquilo que eles vendem, brigar por um preço melhor. Porque, pensa assim, o mercado ali, o Luanda ou Pirâmide, vai lá na Coca-Cola tentar comprar o refrigerante sozinho. Tipo, me vende aí 50 fardos aí. Coca-Cola vai cobrar um preço mais alto e ela não vai dar tanta importância para tipo um mercado sozinho. Agora pensa eu juntar 30 supermercados, que eu ponho a minha bandeira lá da Rede Litoral, os 30 vão comprar na Coca-Cola usando o nome da Rede Litoral. Eu consigo brigar por um custo menor, né, da mercadoria, do preço, da movimentação, e isso me ajuda a ter competitividade. É claro que cada um vende o preço que eles querem, mas na hora de comprar, eles têm uma competitividade maior. Pode falar, o Gemerson. Eu queria complementar, professor. Eu trabalho numa distribuidora de... Peraí que tá bem baixinho o seu microfone. Tenta, não sei, falar mais próximo, por favor. Dá para escutar agora? Melhorou um pouco. Pouco. Vou tentar falar um pouco mais alto, tá, professor? Aí, agora sim. Então, o que acontece? Eu trabalho numa distribuidora e ela fornece alimento para a rede litoral toda, desde o Guarujá, São Vicente, Santos e Bertioga. E eles têm basicamente uma tabela de preço fixo para esses mercados, que fazem parte da rede litoral. Meu patrão fala que eles têm um desconto porque todas as lojas compram dele, entendeu? Um preço específico, e normalmente ele vende mais caro para outras pessoas. Sim. Porque quando você tem essa junção das empresas, né, tipo, você não está negociando, ou você não está ali vendendo, contratando com uma única empresa. Tipo, o Pirâmide, que é no Bitaru, aí quem é do Bitaru aí sabe que tem um Pirâmide, ele não é ele sozinho, o Pirâmide, mais o não sei o que, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Não é só o mercado Almeida Rocha do Pompeba. É o do Pompeba, com o de Santos, da Zona Noroeste, com o de Praia Grande, que tem vários, com o do Guarujá, com lá de Boracéia, quase você chegando em São Sebastião, tem um mercado Crio lá. É você brigando com esses caras, você juntando esses caras todos. Então, é diferente o tratamento, vamos chamar assim. O tratamento é diferenciado porque é um coletivo. E até é complicado, porque tipo, você precisa. Cada um tem a sua particularidade, mas você precisa tomar cuidado para que não haja um problema com um e que espirre em todos os outros, entendeu? Então fica. Como é que eu posso até colocar? Uma relação de parceria mesmo, que seria igual aí, se a gente parar para pensar, né? Na ligação, aí, na conexão da nossa matéria com a matéria de cadeia de abastecimento. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, eu vi que o Walter colocou. Ó, o convênio. É mais ou menos isso, ó, gente. Olha o que o Walter colocou. Se você vai sozinho fazer o convênio, a empresa vai te cobrar um valor. Agora, se você, como CNPJ, com pessoas ali dentro da empresa, eles já te cobram um valor diferenciado. Não precisa nem ser tipo uma empresa com vários funcionários, você pode ser um MEI com um funcionário só. O dono e o funcionário, né, que o MEI pode ser. Eles já dão um tratamento diferenciado por ser CNPJ e por ter todo um outro, uma segurança, vamos dizer assim, de manter o plano. Então, essa relação, para você poder fazer o tratamento, é diferente. Aí, às vezes, plano pela empresa, eles já dão uma atenção melhor do que se fosse
o plano individual. Vou até passar aqui para número 4, só para a gente poder chegar no final, que tem um texto em PDF para a gente concluir aqui o que a gente falou. Mas o texto em PDF ele não está disponível aqui porque eu não lembro onde eu coloquei. Foi tão corrida essa semana, de tanta coisa que eu tive, mas eu acredito que está aqui no rascunho. Eu vou abrir aqui o rascunho aqui do Teams, porque eu acho que está aqui na turma de vocês, tá? Tem um lembrete aí embaixo, ó, observem aí que está escrito, não esquecer da calculadora. Acredito que no semestre passado vocês tenham comprado uma calculadora. Essa calculadora pode ser usada, ou quem usa do celular pode usar a calculadora do celular, mas que vocês tenham, porque quando chegar na parte dos cálculos, vai ser necessário, tá? Então eu já deixei isso daí, de certa forma, aí avisado, para vocês poderem, como é que eu posso colocar? Se preparar, tá bom? E tem um outro ponto, vai subir um alerta, eu lembrei aqui, ó, deixa o PDF que semana que vem a gente fala dele. Eu montei uma atividade diagnóstica só para ver alguns conhecimentos de vocês. Não é uma coisa que vai falar, ai meu Deus, eu não sei nada, eu vou ficar com I. Não, é só para fazer um diagnóstico quanto ao conhecimento prévio, que foi mais ou menos o que eu fui falando com vocês hoje aqui na aula. Tá? Eu fui falando sobre competitividade, sobre o controle dos gastos de uma empresa, sobre os custos logísticos. Aqui foi onde eu apresentei a matéria, né, tal, falei da avaliação, mas para poder vocês poderem fazer esse diagnóstico, me dar um parâmetro quanto a alguns conhecimentos aí que vocês tenham previamente, tá? Porque senão depois eu começo a falar às vezes de uns conceitos e pode ser que vocês falem assim, meu Deus, o que ele está falando que eu não sei isso que ele está falando, está ficando muito complicado. É mais ou menos o que vocês entenderam, ô Fátima, mas não de hoje, aqui agora, de tudo que vocês já estudaram em outro momento, ou até, sei lá, do trabalho, aquele conhecimento que vocês têm previamente, tá? Só para a gente fazer um diagnóstico. Vai aparecer, quando ela subir essa atividade, vai aparecer escrito atividade diagnóstica, eu acho que vai aparecer o nome. Deixa eu ver como é que vai chamar. Olha, ele vai chamar diagnóstica PCL, tá? E aí esse diagnóstica PCL não é uma coisa avaliativa, hein? É só para eu ver como é que tá o nível aí quanto ao conhecimento, tá? Tirar essa tela amarelona, que eu tô vendo vocês pela tela grande aqui da TV e fica muito gigante aqui para eu ver esse amarelão na minha cara. E lembrando, né, mais uma vez, que as aulas vão continuar lá no YouTube, a gravação, e aí nesse da gravação, por exemplo, a Arielle ou a Ingrid aí, que nunca foram alunas nossas aqui da ETEC de São Vicente, talvez o Pedro também, que o Pedro não pegou o remoto também, né, Pedro? Eu costumo deixar lá no YouTube as aulas,